Louis Hounslev, Prolegômenos a uma teoria da linguagem. Capítulo 6. Objetivo da teoria da linguagem. É possível dizer, portanto, que uma teoria, no sentido em que entendemos esse termo, tem por objetivo elaborar um procedimento por meio do qual se possa descrever, de forma não contraditória e exaustiva, objetos dados de uma suposta natureza. Uma tal descrição permite aquilo que se tem por hábito denominar reconhecimento ou compreensão do objeto em questão. Do mesmo modo, podemos dizer, sem risco de erro ou obscuridade, que a teoria tem por objetivo indicar um método de reconhecimento ou de compreensão de um dado objeto. Dessa forma, a teoria não pode limitar-se a oferecer meios para reconhecer um determinado objeto. Ela deve, além disso, ser concebida de modo a permitir a identificação de todos os objetos concebíveis da mesma suposta natureza do objeto dado. Uma teoria deve ser geral, no sentido de colocar à nossa disposição um instrumental que nos permita reconhecer não apenas objetos já conhecidos pela experiência, mas também todos os objetos possíveis dessa mesma natureza suposta. Armamo-nos, assim, com a teoria para enfrentarmos não apenas eventualidades já conhecidas, mas também qualquer eventualidade concebível. A teoria da linguagem se interessa pelo texto, e seu objetivo é indicar um procedimento que permita o reconhecimento de um dado texto por meio de uma descrição não contraditória e exaustiva do mesmo. Mas ela deve também mostrar como é possível, do mesmo modo, reconhecer qualquer outro texto da mesma suposta natureza, fornecendo-nos instrumentos utilizáveis para tais textos. Exigimos, por exemplo, que a teoria da linguagem permita descrever, não contraditoriamente e de forma exaustiva, não apenas todos os textos dinamarqueses existentes, mas também todos os textos dinamarqueses possíveis e concebíveis, inclusive os textos de amanhã, mesmo aqueles que pertencem a um futuro indefinido, desde que sejam da mesma suposta natureza dos textos já considerados. A teoria da linguagem satisfaz essa exigência ao basear-se nos textos dinamarqueses existentes. Sua extensão e quantidade, contudo, obrigam a teoria a contentar-se com uma seleção desses textos. Ora, graças a nossos instrumentos teóricos, essa simples seleção de textos permite constituir um fundo de conhecimentos que, por sua vez, pode ser aplicado a outros textos. Esses conhecimentos dizem respeito, naturalmente, aos processos ou textos de que foram extraídos, mas seu interesse não reside apenas nisso. Eles dizem respeito também ao sistema ou à língua a partir da qual se elabora a estrutura de todos os textos de uma mesma suposta natureza, permitindo-nos construir novos textos. Graças a esses conhecimentos linguísticos, poderemos elaborar para uma mesma língua todos os textos concebíveis ou teoricamente possíveis. Todavia, não basta que a teoria da linguagem permita descrever e elaborar todos os textos possíveis de uma dada língua. É necessário ainda que, com base nos conhecimentos gerais que ela contém, seja capaz de fazer o mesmo em relação a todos os textos de qualquer outra língua. Mais uma vez, o teórico da linguagem só pode satisfazer essa exigência tomando como ponto de partida uma seleção restrita de textos pertencentes a diferentes línguas. Percorrer todos os textos existentes é humanamente impossível, e de resto, inútil, uma vez que a teoria também deve ser válida para textos que ainda não foram realizados. O linguista, como qualquer outro teórico, deve, portanto, ter o cuidado de prever todas as possibilidades concebíveis, incluindo aquelas ainda desconhecidas ou não realizadas. Ele deve admiti-las na teoria de tal modo que esta se aplique a textos e línguas que ainda não encontrou, e entre os quais talvez alguns nunca venham a realizar-se. Só assim poderá estabelecer uma teoria da linguagem cuja aplicabilidade seja efetivamente garantida. Essa é a razão pela qual é necessário assegurar a aplicabilidade da teoria, e cada aplicação necessariamente a pressupõe. Mas é de suma importância não confundir a teoria com suas aplicações, nem com o método prático de aplicação. A teoria conduzirá a um procedimento, mas um procedimento de descoberta prático não será aqui exposto, uma vez que esta obra não apresenta a teoria sob forma sistemática, mas apenas seus prolegômenos. Em virtude de sua adequação, a teoria da linguagem realiza um trabalho empírico, em virtude de seu caráter arbitrário, realiza um trabalho de cálculo, baseando-se em certos fatos da experiência, necessariamente limitados, embora seja útil que sejam tão variados quanto possível. O teórico empreende, em um campo preciso, o cálculo de todas as possibilidades. Ele delimita arbitrariamente esse campo isolando propriedades comuns a todos os objetos que se concorda em denominar de línguas, a fim de, em seguida,
generalizar essas propriedades e estabelecê-las por definição. A partir desse momento, decide de modo arbitrário, mas adequado, quais são os objetos aos quais a teoria pode ser aplicada e quais aqueles aos quais não pode. Todos os objetos assim definidos são então submetidos a um cálculo geral que prevê todos os casos concebíveis. Esse cálculo, deduzido a partir da definição apresentada e independentemente de qualquer referência à experiência, fornece um instrumental que permite descrever ou reconhecer um dado texto e a língua sobre a qual ele está elaborado. A teoria da linguagem não pode ser verificada, confirmada ou invalidada por meio dos textos e das línguas que trata. Ela só admite um critério de controle, a não contradição e a exaustividade do cálculo. Se o cálculo permite estabelecer diversos procedimentos possíveis, todos conduzindo a uma descrição não contraditória e exaustiva de um texto e de uma língua quaisquer, deve-se escolher, entre esses procedimentos, aquele que possibilitar a descrição mais simples. Se vários procedimentos permitem descrições cujos resultados têm o mesmo grau de simplicidade, deve-se escolher aquele que adote o caminho mais simples. Chamaremos esse princípio, deduzido de nosso princípio do empirismo, de princípio da simplicidade. É o único princípio que permite afirmar que tal solução não contraditória e exaustiva é correta e que outra não o é. É considerada correta aquela que melhor satisfaz o princípio da simplicidade. Portanto, é possível decidir sobre o valor da teoria da linguagem e de suas aplicações verificando-se o resultado obtido, desde que atenda às exigências de não contradição e exaustividade, ao mesmo tempo, o mais simples possível. Assim, é apenas em relação ao princípio do empirismo que a teoria da linguagem deve ser julgada. Segue-se que é possível imaginar várias teorias da linguagem que se aproximem do ideal formulado nesse princípio. Apenas uma delas será a teoria definitiva, e toda teoria da linguagem, apresentada sob uma forma concreta, aspira exatamente a isso. Ora, a teoria da linguagem, como disciplina, não se define por sua realização concreta. É igualmente possível e desejável vê-la progredir através da elaboração de novas realizações concretas que se aproximem cada vez mais de seu princípio fundamental. Nos prolegômenos da teoria, o que nos interessa é o lado realista desta, ou seja, a melhor maneira de satisfazer a exigência da aplicabilidade. Para isso, será necessário isolar os traços constitutivos de toda a estrutura linguística e examinar as consequências lógicas de seu estabelecimento em definições.